Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Eu espero que vocês estejam super bem. Fala aí, professor Luiz, tudo tranquilo? Tudo jóia! Professor Luan, como é que você está? Como é que tem sido os últimos dias aí? Luan, tá fazendo exercício? Como é que está? Estou fazendo exercício. Hoje é dia 13, né? 13 do 10. Nós estamos gravando bem antes, né, da postagem desse episódio. E hoje é uma sexta-feira, nesse próximo domingo eu vou correr, né? Agora, você sabe que eu comecei a correr agora. Na semana passada eu corri 5 quilômetros e agora eu vou correr mais 5. Tô gostando bastante desse esporte. O clima de você encontrar outras pessoas, de você se superar, de você conseguir uma medalha é realmente muito bom. E você, o que você tem feito aí? Eu tenho feito um pouco de exercício. Hoje, que é sexta, amanhã, sábado e domingo, eu vou tirar esses 3 dias pra correr. Vou correr esses 3 dias. Eu tô Uhum, com a pança aí, a pança tá crescendo, a barriga tá crescendo, então não tô gostando, vou voltar a correr. aham. Antes eu corria bastante, mas eu deixei. Mas, enfim, tem que voltar tanto pela estética quanto pela saúde, não é? Sim, verdade. Eu emagreci, por exemplo, correndo, eu tava pesando 86 quilos, agora eu tô pesando 80 quilos. Então eu perdi 6 quilos correndo, né? Correndo. Uhum. Então isso é muito bom. Talvez seja o melhor esporte aí para você perder realmente peso, né? Então recomendo vocês. Certo, hoje nós iremos falar sobre línguas faladas no Brasil. É claro, né? Você sabe que no Brasil nós não falamos apenas português, nós falamos também outros idiomas. Nós É falamos claro que não brasileiro, né? Tem falamos gringos que pensam brasileiro. que pensam que os brasileiros Boa, o idioma oficial é o brasileiro, né? Pode perguntar verdade. aos gringos aí. Quando você entra no Omigo, façam essa experiência, né? Se você é brasileiro ou se você fala português, entre no Omigo e aí você começa lá a falar com pessoas de outros países. Eu tava vendo, Luiz, inclusive, um vídeo esses dias no YouTube onde a pessoa estava falando com um gringo no Omigo e o gringo disse: "Ah, você fala brasileiro, né? You speak Brazilian." Ah, e aí ele ficou como: "Não, não, eu falo português, né? Não falo brasileiro, Aham. não, eu falo português." Nós não falamos apenas português no Brasil. Eu, né, de língua brasileira, eu só falo português, o Luiz também. Mas nós temos outras línguas que são faladas aqui no Brasil também. Então é isso que nós iremos falar hoje, tá certo? Aham. Então, vou trazer alguns dados. Cerca de 97,9% da população brasileira fala português, né? Então, isso Uhum. está relacionado com a história do Brasil, né? Colonização e tudo mais. Mas também nós temos outras línguas que são as línguas indígenas. Luiz, você acha que as línguas indígenas deveriam ser ensinadas, tipo, nas escolas? Deveria haver uma difusão maior das línguas indígenas? O que você acha sobre isso? Sobre o estudo de línguas indígenas no Brasil? Acho que sim, poderia ser, porque é uma questão até bem cultural, né? Tem uma colega do Paraguai, a Lídia, um abraço, Lídia, e ela fala que lá no Paraguai é assim, é ensinado o espanhol, mas também ensina o Guarani, eu acho que é o Guarani que eles ensinam na escola. Uhum, Então a criança já aprende a falar o idioma. Isso é bom para resgatar os valores culturais, tem muitas palavras, por exemplo, do português brasileiro, que vêm das linguagens indígenas que tem no Brasil. Pipoca, mandioca, várias outras palavras, né? Então, dá pra gente entender um pouco mais o que é que significa a palavra através da raiz, da da origem dela, raiz. que é indígena. Então, acho que poderia ser sim pra gente aprender pelo menos o básico, Uhum. assim como deveria também ensinar o básico das linguagens de sinais. Eu lembro, por exemplo, ó, só vai ver os alunos que Hum, estão no YouTube, ó. Eu acabei de dizer oi, tudo bem? Em linguagem de sinais, na linguagem de sinais do Brasil, né? Então deveria perfeito. ensinar também linguagem de sinais, eu acho pelo menos o básico pra gente aprender a se comunicar, né? E você, o que é que você Uhum. acha? Que é também uma língua oficial do Brasil, né? Uhum. Então, a língua de sinais brasileira também é uma língua oficial do Brasil. Então, acho que também deveria ser ensinado. Muitos alunos perguntam, alguns alunos perguntam, professor, vocês têm alguma língua, sei lá, africana, por exemplo, no Brasil que é falada? Nós não temos nenhuma língua hoje no Brasil que ah, africana falada aqui no Brasil. Vocês sabem que o Brasil tem toda uma relação com a África em função da escravidão que aconteceu na colonização, mas hoje nós não temos nenhum idioma que é falado. É claro que nós temos alguns idiomas africanos que são falados em cultos de religiões de matriz afro. Então, quando está Aham. tendo a religião, alguns termos são utilizados dentro da religião, mas como comunicação mesmo assim no cotidiano, nós não temos nenhuma língua. Uhum. Então, o português, línguas indígenas, aí tem várias línguas indígenas, né? Algumas são até difíceis de pronunciar, como Guajajara, Sateré Maué,
Chavante, Yanomami, Terena, tem várias outras línguas, né, que são de grupos indígenas aqui no Brasil. E aí tem uma curiosidade bem interessante que antes eu até falei pro Luiz e o Luiz falou: não, isso deve ser mentira. Eu disse: tá aqui, ó, pesquisei e tal. Então, embora tá, os falantes de alemão não representam, tipo, a grandes quantidades, né, de falantes aqui no Brasil, o alemão é a segunda língua mais falada do Brasil. Então, 1,9% da população, 1,9% da população fala alemão aqui no Brasil. É claro que está também relacionado com a história, né? Muitos vieram para cá quando o Brasil, né, se tornou república, então tudo isso está relacionado. Então, o alemão é falado. Luiz, inclusive, está estudando o alemão, não é, Luiz? Exatamente, exatamente. Eu não sabia desse dado que era. Uhum. Não dá pra acreditar assim de Sim, primeira impressão, né? O alemão é o segundo idioma mais falado do Brasil. Olha que loucura. Soa muito sim. extraordinário pra mim, porque eu pensava que talvez seria o espanhol, o inglês, só que não, é o alemão, né? Isso é muito interessante. Gostei dessa informação, hein, professor Luan? Gostei. Perfeito, perfeito. Então, basicamente é isso. Ah, português, né, língua brasileira de sinais, línguas indígenas, alemão, é claro que também existe outras línguas que são faladas aqui no Brasil, porque são Uhum. de comunidades, né, comunidades japonesas, então o Brasil tem uma grande comunidade japonesa, Uhum. comunidade judaica, Uhum. de Israel, né, várias comunidades que nós temos aqui no Brasil, então é bem interessante que não só o português, mas várias outras línguas são faladas. Por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.